Um monte de gente já ouviu falar no tal Evangelho de Judas, mas quase sempre por alto, né? E quando ouve esse nome pela primeira vez, já bate aquele estranhamento. Ué, como assim um evangelho ligado justamente ao cara que traiu Jesus? Parece até piada interna dos primeiros cristãos. Só que, por mais improvável que pareça, esse texto existe mesmo, e é muito antigo. Ele era conhecido desde as primeiras gerações de cristãos, mesmo que a gente só tenha redescoberto o manuscrito há relativamente pouco tempo. A história da descoberta desse manuscrito é daquelas quase inacreditáveis. Ele saiu à luz no deserto egípcio, dentro de uma caverna, lá por volta do ano de 1978. Só que, em vez de ser estudado imediatamente, acabou passando décadas meio esquecido. Só no ano de 2004, um pesquisador suíço apresentou o texto num congresso em Paris, e aí sim, o mundo acadêmico pirou. Até então, o evangelho estava largado nas mãos de antiquários que não tinham a menor noção de como lidar com um manuscrito tão frágil. E aí, entrou a parte trágica da história. Os negociantes tentaram arrumar o manuscrito na marra. Congelavam, descongelavam, pressionavam. Faziam de tudo para descolar as páginas coladas pelo tempo. Resultado? Entre 10% e 15% do texto simplesmente virou pó. Foi embora para sempre. E esse estrago não tem como recuperar, infelizmente. O que pouca gente sabe é que o Evangelho de Judas não estava sozinho. Ele fazia parte de um pequeno volume, um códice que reunia mais 3 obras já conhecidas de outros manuscritos. A Carta de Pedro, a Filipe, o primeiro Apocalipse de Tiago, e um texto chamado Livro Dialógenes, que significa algo como Livro do Estrangeiro. Todos estavam escritos em copta, que é a fase mais tardia da língua egípcia, mas originalmente tinham sido compostos em grego. O manuscrito onde esses textos aparecem foi datado entre o 3º e o 4º século depois de Cristo. Mas isso não significa que o conteúdo seja dessa época, porque muitos textos circulavam oralmente ou em cópias mais antigas. A gente sabe, por exemplo, que Irineu de Leão, um autor cristão do século II, já atacava um tal Evangelho de Judas. Então, se for o mesmo texto, estamos falando de uma obra que existia pelo menos desde meados do século II. Agora, o que realmente deixa o pessoal curioso é, afinal, o que tem dentro desse evangelho? Muita gente imagina que seja tipo uma versão alternativa da história de Jesus, só que contada pelos olhos de Judas, tipo infância, pregação, milagres, morte, ressurreição. Tudo igual aos evangelhos canônicos, só que com Judas narrando. Só que não é nada disso. Na real, o Evangelho de Judas é um texto totalmente diferente desse formato de biografia espiritual que a gente conhece dos evangelhos bíblicos. Ele não se passa pela vida inteira de Jesus, não acompanha seus feitos, não finge ser escrito por Judas e nem pretende ser um relato histórico. Ele só carrega esse nome porque Judas é o personagem mais importante ao lado de Jesus. E detalhe, é o único apóstolo que aparece nomeado no texto inteiro. Nesse evangelho, Judas não é o vilão. Pelo contrário, ele aparece como o único discípulo que entendeu quem Jesus realmente era. Segundo o autor desse texto, Judas tinha uma percepção mais profunda, mais espiritual. E por isso, Jesus compartilhava com ele revelações secretas que os outros apóstolos nem sonhavam em compreender. É uma inversão completa da imagem tradicional dele. O texto começa já com um tom de mistério. A revelação secreta que Jesus falou a Judas Iscariotes durante 8 dias, 3 dias antes da Páscoa. E essas conversas secretas são praticamente todo o conteúdo do Evangelho. Nada de infância de Jesus, nada de milagres, nada da crucificação. Só diálogos sobre a origem do universo. Quem é o Deus verdadeiro e qual é o papel de Jesus dentro dessa história cósmica? E o gatilho dessas revelações é uma cena bem estranha. Jesus encontra os discípulos orando e agradecendo pelo pão. E começa a rir. Sim, rir. Os discípulos ficam chocados e perguntam o motivo. E Jesus responde que não estava rindo deles, mas do fato de que eles, sem perceber, estavam agradecendo ao Deus errado. Para Jesus,
segundo o Evangelho, o Deus Criador, aquele da matéria, do mundo físico, do pão que eles estavam abençoando, não era o Deus verdadeiro. Esse Criador era uma entidade inferior, por isso ele fala, o Deus de vocês. Isso deixa os discípulos indignados, e o texto diz que os poderes desse Deus deles também se irritaram dentro deles. Só que Jesus então lança um desafio meio enigmático. Pede que alguém se apresente mostrando o ser humano perfeito. Ninguém entende nada. Ninguém consegue fazer o que Jesus pediu, exceto Judas. E aí vem o momento-chave. Judas se levanta e diz que sabe de onde Jesus veio, do Eon imortal de Barbelo. E sabe também quem o enviou, embora não se considere digno de pronunciar seu nome. Jesus percebe que Judas está falando coisas elevadas. Então manda ele se afastar dos outros para receber revelações exclusivas. É aí que o texto mergulha numa cosmogonia típica do gnosticismo. Jesus começa a explicar que existe um Deus supremo, chamado de Grande Espírito Invisível, que habita um eon eterno e perfeito. Esse Deus jamais foi visto, jamais foi nomeado e é incompreensível até para os anjos. A partir dele, surge uma nuvem luminosa, e dessa nuvem aparece o primeiro ser emanado, o auto-originado, o Deus de luz, Deus. Desse ser saem outros seres, e desses outros saem mais seres ainda, num processo de emanar que vai se afastando da perfeição original. Em certo ponto, surge uma figura chamada Nebró, que significa rebelde, com rosto de fogo e aparência sangrenta, bem sinistra. Ele é identificado com aquele nome estranho que aparece em outros textos gnósticos, Yaldabaoth. Da mesma nuvem também surge Saclas, outro ser inferior. E é Saclas, segundo o Evangelho de Judas, quem diz a famosa frase: "Façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança." Ele molda Adão e Eva, imitando formas dos anjos inferiores, não do Deus verdadeiro. Ou seja, a humanidade não nasce da perfeição, mas de seres distorcidos e limitados. Então, dentro dessa visão, o mundo como a gente conhece, material, instável, cheio de sofrimento, não é obra do Deus Supremo. É obra desses seres inferiores, incompetentes mesmo, que acreditam ser mais poderosos do que realmente são. E enquanto isso, a humanidade vive enganada, achando que o Criador do mundo físico é o Deus máximo. Só que Jesus, nesse texto, vem justamente do Eon perfeito, enviado pelo Grande Espírito Invisível, para resgatar aqueles que podem despertar desse engano. E Judas, segundo o Evangelho, é o único discípulo que entende isso. É por isso que ele enxerga Jesus como vindo do Eon de Barbelo, enquanto os outros discípulos continuam presos ao mundo ilusório dos criadores inferiores. A missão de Judas, então, não é uma traição, é um sacrifício. Jesus explica que enquanto os discípulos fazem sacrifícios que só agradam Saclas, Judas realizará o sacrifício superior, entregar o corpo humano que carrega a presença divina de Jesus. É uma ideia bem diferente da teologia tradicional. Aqui, entregar Jesus significaria libertar a parte divina dele para voltar ao Eon perfeito e quebrar o domínio dos poderes inferiores sobre o mundo. No final do texto, acontece uma cena misteriosa. Jesus manda Judas olhar para uma nuvem luminosa no céu e diz que a estrela que guia o caminho é a estrela de Judas. O discípulo olha, vê essa luz e de algum modo entra nela. O texto está muito danificado nessa parte, então é difícil saber se quem entra na nuvem é Judas, espiritualmente, ou o próprio Jesus retornando ao Eon perfeito. Como boa parte do manuscrito se perdeu por causa do manuseio errado dos antiquários, várias frases ficam interrompidas e com buracos enormes. Isso torna a interpretação ainda mais complicada. E, além disso, os textos gnósticos costumam ter significados simbólicos que só fariam sentido para iniciados da comunidade que circulava essas obras. De qualquer forma, dá para perceber que o Evangelho de Judas foi escrito por um grupo gnóstico muito específico, provavelmente ligados ao que os historiadores chamam de setianos. O nome não tem nada a ver com o número 7, e sim com Sete, o terceiro filho de Adão na narrativa bíblica. Mas para esse grupo, Sete não é só um personagem histórico. Ele representa um tipo espiritual perfeito,
Os setianos dividiam a humanidade em categorias espirituais diferentes, sendo a linhagem de Sete a mais elevada, a única plenamente destinada ao retorno ao Deus verdadeiro. Isso aparece em vários textos gnósticos, não só neste. E faz parte dessa visão a ideia de que alguns discípulos receberam ensinamentos secretos de Jesus, revelações que não eram compartilhadas com a massa dos fiéis. Essa narrativa também marca uma oposição clara ao cristianismo que acabou se tornando o tradicional, o ortodoxo. Para esses grupos gnósticos, os apóstolos não entenderam nada, e os cristãos que seguem o ensino oficial seguem, na verdade, uma versão imperfeita e superficial da fé. A verdadeira gnose teria sido entregue apenas a figuras específicas, Maria Madalena, em alguns textos, Judas, em outros. Outro ponto típico do gnosticismo é essa explicação superelaborada sobre a origem do universo, com uma cadeia de emanações que vão se afastando da perfeição inicial. Isso se mistura com ideias filosóficas do platonismo e neoplatonismo, que estavam muito em alta nos primeiros séculos da era cristã. A ideia de que o mundo material é uma cópia imperfeita do mundo ideal encaixa como luva nesse tipo de pensamento. Mas, enfim, o essencial é isso. O Evangelho de Judas é um texto que não pretende substituir os evangelhos da Bíblia, nem contar outra versão da vida de Jesus. Ele é um documento teológico complexo, profundamente simbólico, feito para iniciados, e acaba sendo uma janela muito rica para entender a diversidade absurda que existia entre os primeiros cristãos.